E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Radiola de Histórias. E hoje o convidado aqui, ele tem um sobrenome italiano, ele até lembra um pouquinho o Renato Russo, mas ele é brasileiro. Ele é aí de São Paulo. Agora a gente vai entender se ele é mesmo de São Paulo, se ele vive em São Paulo, onde que ele vive, que é o Everton Montenegro. Eu vou ler aqui um pouquinho, né? A gente sempre faz assim uma leve introdução, essa apresentação aqui, mas a gente só tem uma curiosidade depois da outra, depois que a gente faz essa introdução, porque não dá para fazer, né, um resumo da vida de uma pessoa. Músico desde os 16 anos, tem como influência gospel, rock, R&B, como é que é? É rhythm and blues, né? Isso. MPB e jazz, professor de canto, violão, guitarra, contrabaixo, bateria, teclado, piano, flauta doce, gaita, violino, saxofone e musicalização infantil. Ou seja, esse daqui é o músico completo, gente. Também possui experiência com softwares musicais, como o Sonar e o Musiscore. Edita suas próprias composições e posta na internet. Formado em licenciatura em música pela Unisantana em 2015. Pós-graduando em educação musical pela como é que se pronuncia? Clarentiano? Clarentiano, né? Claretiano. Hum. Em 2018, leciona desde 2012, ensinando música para as crianças, jovens e adultos em diversas escolas ou através de aulas particulares. Essas aulas particulares também são online? Também online ou presencial. Olha isso aí! Muito bom, Worldwide. parabéns! E seja muito bem-vindo aqui, Everton. Como é que você está? Obrigado, tô bem, graças a Deus. E só por via da minha falta de atenção de revisar direito o conteúdo, no caso da Claretiana é pós-graduado, né? Isso aí, graças a Deus, eu Ah, terminei rápido. Foi rápido e não, não quero ver estudos, é, estudos de faculdades e pós, por enquanto. eu sei bem, é muito puxado, né? Dá um Não pouquinho é? de cansaço mental. Ó. Então, vamos aí, olha, você é um dos mais completos que veio aqui, né? Que sabe fazer um pouquinho de cada coisa, sabe fazer em quantidades também grandes em outras coisas aqui, imagino. Então, como eu sempre começo perguntando sobre a história do convidado, não vai ser diferente, né? Eu quero te perguntar como é que começou a sua história no meio musical, né? Você tem uma influência que vem da família, você teve influências de alguém que foi um amigo, alguém que você conheceu que te inspirou, ou gente famosa? Como é que começou a sua história na música? Bom, é aquela coisa, né? Família mesmo, nada. Não tenho nenhum músico definido na família, porém, como a família é grande, pode ter algum espalhado por aí, né? Eu sou filho de baiana e Uhum. de pernambucano. Então, meu pai é Eita, pernambucano, é o meu baiana. também. Eu sou paulista, paulistano, né? Então, eu nasci em São Paulo, vivo em São Paulo. E, bom, dizer que não teve nenhuma influência é hipocrisia, na verdade. Teve, assim, sempre teve um presentinho de algum instrumentinho musical, coisinha assim, quando eu era Uhum. criança, né? Tecladinho, já tive, essas coisas. E ficava brincando, é, pensando um pouquinho, acabo lembrando disso, porque a musicalização infantil é basicamente isso. Você está apresentando instrumentos, está apresentando a música e tal. E eu tive isso de alguma forma quando eu era pequeno, mas não tive, assim, alguém que tocasse para me mostrar como fazia, coisa assim. Mas o despertar mesmo, né? Até quando eu era criança eu queria ser desenhista, nada a ver, mas o Tudo a despertar ver. É arte. tem tudo. É arte, é arte. Mas o despertar mesmo foi nos 15 anos que teve um amigo meu lá que ganhou um violão, aí ele levava lá pra rua e ficava tentando aprender a tocar. E eu, curioso, queria ver também como é que era, mas aí a gente que tem um instrumento
tem aquele ciúme do nosso instrumento, né? Tem um instrumento, a gente olha assim, não mexe muito não, cuidado, não mexe aí, opa. Aí meu amigo era isso também, né? Ele olhava assim, tá bom, daqui, agora deixa, você Chega, tá chega, chega. fazendo um monte de cagada aí no instrumento. Chega, chega. Aí eu pedi pro meu pai um violão. Aí ele deu aquela resmungadinha, o que você vai fazer com o violão? Não sei o que e tal. Aí quando chegou nos meus 16, no meu aniversário, ele me deu um Ô, violão, né? pai, gratidão. Pois é. Aí ele me deu o violão preto bonito da Tonante naquela época. Ah, meu primeiro violão também foi tonante. Olha aí, né? Quem nunca se, Ai, se envolveu mas com eu o Tonante? adorava, tá? Maravilhoso. Corda de aço. Então sofri Ah, não. bastante para aprender. O meu, graças a Deus, foi corda de nylon, meu Deus. Eu Senão eu já acho que eu tinha comecei na hard. desistido. Pois é. Aí fui aprendendo com as revistinhas, tal, com um amigo aqui e outro ali que sabia alguma coisa. Na época foi legal que no segundo ano do ensino médio eu fui para outra escola e essa escola tinha bastante gente que sabia tocar violão, tá? Então foi um prato cheio para poder aprender coisa, né? E aí fui aprendendo e tal. Aí comecei a despertar interesse em outros instrumentos, né? Fui aprender, bom, guitarra, que é natural, a pessoa pega o violão, quer pegar a guitarra depois. O contrabaixo. Foi agregando ao longo do tempo até chegar aqui. Caramba, meu. Mas Pois é. você, todos os outros, eu entendo essa facilidade de depois se tornar um multi-instrumentista, se você tem essa vontade, porque como você falou, violão, já o violão, guitarra elétrica e o baixo, eles já são ali parentes, né? Tipo irmão e primo. Então, para você passar para outros instrumentos de corda, se você entende a parte teórica de como funciona ali, você consegue se arriscando ali e você vai se aperfeiçoando com o longo do tempo. Mas Uhum. como foi quando entrou o instrumento de sopro? Porque você falou aí que você toca gaita e Isso, saxofone, né? São instrumentos isso. que eu vou te falar que quando gaita não, flauta também, flauta doce. Eu tenho umas flautas aqui, de vez em quando, só para trabalhar o diafragma, sabe? Porque é difícil você ter a embocadura justa para cada tipo de instrumento, não é? Explica aí pra gente. Sim, realmente é muito difícil porque a flauta ela exige delicadeza, né? Então você já vê, quando eu dou aula nas escolas de flauta doce, eu vou dormir com o pi, pi, pi no ouvido. É verdade. Até ensinar a criança a soprar devagar. Agora o sax já é o contrário. O sax é muito embocadura. É muito questão de você ajustar a sua embocadura para poder ter um som mais definido. E pressão. Então você tem a pressão, tem a vazão, tem que trabalhar tudo isso. No sax já é semelhante à flauta na questão de digitação, mas para você soprar já é outra história. E a gaita é a questão de você direcionar, né? Cada buraco você conseguir pegar aquela nota limpa e poder usar os outros recursos de trabalhar as notas em cima disso. Mas vamos lá, agora eu dou a continuação do que eu estava falando. É, Naquela escola que eu fui que tinha gente que tocava, teve uma Uhum. menina que gostava da flauta, e ela tinha uma flauta, estava aprendendo a tocar. Eu falei, nossa, que interessante, deixa eu dar uma olhada. Não, não peguei a flauta dela, né? Mas aí eu fui Deixa eu ver como aprendendo. toca. Como é que faz? Tal. Legal. Aí eu acabei conseguindo uma flauta também e fui aprendendo algumas coisinhas com ela. Então eu tive bastante influência assim de várias pessoas. E sempre que eu olhava alguém tocando alguma coisa, eu queria saber como funcionava. Aos 19, quer dizer, nesse período aí, né? Até os 19, que eu comecei a trabalhar, corri atrás de umas coisas e tal.
Eu trabalhava com comércio, nada a ver com a minha área. Quer dizer, também tem a ver. Se for ligar, tem sempre Tudo alguma tem a coisa. ver. Depois, no final Tudo das tem contas, a ver. tudo serve. Porque hoje eu acabo vendendo o meu trabalho de várias formas. Mas quando você vende uma coisa que você acredita é muito diferente. Ah, é muito melhor, né? Exato. Aí, nesse período eu montei uma banda, né? Tinha um rapaz querendo que fazia música autoral e tal. Aí ele tava caçando pessoas para tocar com ele. Aí nessa época eu tava desbravando a guitarra. Aí beleza, fui na banda e aí eu olhei baterista, baixista, fazendo as coisas e tal. No comecinho tinha até tecladista, mas teclado não me chamava tanta atenção ainda. Aí beleza. Eu olhava, via como é que ele fazia e tal. Despertei o interesse de comprar uma bateria, corri atrás, juntando dinheiro e tal. Na verdade, meu padrasto que me ajudou, né? Ele comprou e eu fui pagando ele. Né? Grande homem, Silvano. Parabéns, né? É maravilhoso. E, bom, no momento, no começo eu falei meu pai, aí depois falei meu padrasto. Nesse período também teve separação dos meus pais, lá antes e tal. É, mas enfim, aí na banda eu vi baixista, vi baterista e tal. Aí a bateria tinha me chamado a atenção. Quis aprender, trabalhei e tal, consegui. Aí fui aprendendo, vendo e assistindo alguns bateristas fazendo coisas, né? Então foi essa questão de mais autodidática mesmo. E nesse período eu ainda fiz algumas aulas em uma escola para poder aprender a ler partitura, né? Aí o professor violonista ele me ensinou algumas coisinhas, tal. Aí quando eu já fiquei satisfeito com o que eu aprendi, né? Professor Antônio, maravilhoso também. No futuro foi engraçado que eu trabalhei numa escola e ele também era professor lá. Aí eu cheguei, ó, eu tive aula com você, cara, não sei o que tal. Aí o dono da escola, caramba, pelo menos um, né? Chegou lá zoando com ele. Caramba! Falei, não, o Antônio me ensinou bastante coisa. Aí eu. Foi legal, né? Você trabalhar com um professor seu. Você fala, nossa, impressionante. Acho que Aí também deve ele. ser um orgulho muito grande para o professor, né? Com Conseguir ver que, certeza. tipo, porque de tantos alunos, né, muitos são obrigados porque os pais estão querendo que ele faça, não são todos os alunos que querem mesmo fazer aula, né? Eu sei porque eu lembro que eu tentei dar aula, aí eu falei, não, para crianças eu acho que não vou dar aula, porque essas crianças aqui tão juvenis, os pais, vai fazer aula de violão, a criança, não, pelo amor de Deus, eu falei, o que que eu faço? Então, tipo, é É, difícil, né? Vai dar aula para é, alguém que não tá afim. E eu acho que é por isso que eles desistem, porque quando realmente quer, um dia conhece, né, o professor e fala, eu vou trabalhar com você também. isso. Vira, né, É, discípulo. a gente, quando faz musicalização, a gente educa mais os pais do que as crianças. Para Lógico. poder ensinar para eles que a música ela tem várias vertentes, né? Então o aluno não tem necessariamente que aprender violão ou necessariamente piano, às vezes tem um outro instrumento lá que ele gosta. Tem uns que realmente não estão nem aí para nada mesmo, e esses os pais já entendem e não permanecem ou não fazem. Mas 98% tem alguma coisa que eles vão apreciar dentro da musicalização. Então, a gente acaba direcionando para onde eles têm mais gosto. Né? E aí vai. Então, aí Aí, volta aí pro seu professor. isso, aí eu aprendi a ler partitura com ele e tal. Comecei a aprender, na verdade. Né? Aí foi. Bom, aí eu toquei com a banda e tal, passou um tempo. E aí chegou a época que eu tinha que decidir o que eu ia fazer da vida. O que eu ia seguir, que caminho eu ia seguir. Pensava em psicologia, pensava em algumas coisas assim, porque até tinha feito teste vocacional na escola lá, aí tinha psicologia, tinha educação, né, professor e tal. Aí fui fazer os Enems da vida, cheguei no. Fiz o primeiro, aí o segundo Enem que eu fui fazer foi na Uni Santana.
Aí descobri que tinha faculdade de música. Como assim? Falei, achei o que eu quero. Aí fui me aplicar para fazer, né? Licenciatura, não sabia nem o que era licenciatura. Não sabia que era para dar aula. E eu descobri ao longo da faculdade. Na Então, nossa, faculdade, licenciatura significa isso. pois é, na faculdade, já com 24 anos, 10 anos atrás, que foi a época que eu te conheci, você e o A Maurício, gente tem a mesma idade, 34. 34 exatamente. Eu comecei a trabalhar com 23 anos lá. Olha aí. E foi lá que eu conheci você e o Maurício, aí vocês cuidavam Exatamente. lá do laboratório e tal. Era Ô, mó barato, a gente trocava uma ideia. Aí, enfim, lá na faculdade, conheci o Gilton, Gilton Franks. Ele tocava gaita toca ainda, né? Mas o cara mandava muito bem lá na gaita e tal. Ele tem uma ele expertise toca também bastante. clarinete, não é? É Toca, clarinete que toca, exatamente. né? Exatamente. Não Toca lembro muito dele. bem. Aí ele me ensinou uns bagulho de gaita. Aí eu falei, olha que da hora, mano. Aí eu fui, peguei pra poder aprender a gaita também. Lá na faculdade que eu fui, mais flauta doce, aí que eu despertei um interesse maior por piano. E aí eu comecei a desbravar um monte Aí de coisa. foi, né? Abriu as Aí eu portas. falei, exato, falei, mano, se eu vou trabalhar com música e se eu vou dar aula, é melhor que eu saiba o máximo de instrumento possível, porque eu não vou ficar sem aluno nunca. Aí eu fui despertando, buscando e tal. Aí o sax foi até mais recente, né? Que eu falei, mano, eu quero aprender sax. Aí eu busquei e tal, pesquisei, comprei, aí fui atrás das aulas online por aí para poder aprender os mistérios do instrumento, né? Uhum. E pegar todos os detalhes e tal, mas é fantástico como o sax, apesar de parecer complicado, ele é muito intuitivo. Nada. Ele é fantástico. É como se fosse uma extensão do seu corpo, né? Porque o que você quer Uhum. fazer ali, você educa como se você fosse cantar e Ah, aplicar isso. Aí a forma que ele te permite improvisar e criar arranjo é muito intuitiva. Apesar de ser aquela coisa cheia de botões e tal, você olha assim, meu Deus, o que é isso? Aí você aprende a digitação, já era. O resto é sentimento mesmo. o resto é sentimento? Acho que também, né? Muito. Olha, eu vou falar para você que eu já quis muito aprender saxofone, mas aí eu falei, deixa eu voltar para trás. Sabe o Monopólio? Sei. 10 passos atrás? Eu tô assim, eu tô voltando tudo de novo, né? E aí eu olho assim, porque todos os instrumentos de gaita, todos os instrumentos de gaita, todas as gaitas que eu pude comprar, eu comprei, clarinete eu já comprei. Eu fico lá tentando, né? Aí eu olho e falo, ai, cansei, tchau. Mas eu olho lá para ele assim, uma hora eu vou conseguir. Deixa você aí, ó. Deixa. Tipo, Isso. porque eu também tenho essa vontade de aprender, né? Agora eu estou desenvolvendo o piano, né? E o teclado. Ai, meu Deus, que felicidade. Eu devia ter começado por lá. Eu vi o podcast do Maurício e eu vi a história do piano que você tem aí. Falei, caramba, cara. Presente Meu, de Deus. sim, aí o piano tá lá e ele me olha, né? Aí às vezes eu vou lá e olho para ele e falo, mas vai ver que eu vou conseguir te honrar. E aí agora toda semana eu tô aprendendo, né? Um ex-aluno, Daniel Ramos, tá me dando aula, meu. Aí quando eu vejo que eu tô tocando, assim, eu falei, por que que eu não comecei com o piano antes? Não é? Eu já me sinto fazendo alguma coisa, entendeu? Porque no violão, para você sentir que você já tá tocando, primeiro você tem que sofrer, E, sofrer, dói a mão, aí você se sente todo torto, porque ou vai uma mão, ou vai. Eu sempre lembro do Chaves aprendendo violão, sabe? Aquele episódio que ele tá aprendendo? Vai uma mão, mas não vai a outra? é, Igual, não é? Então, exatamente. aí voltando aí para essa coisa, quando você estava lá na universidade, que você começou a perceber o que era licenciatura, já veio dentro de você mesmo aquela coisa ali, é isso que eu queria mesmo na minha vida? Eu falei, opa, me encontrei?
Ou você ainda demorou para você ir aceitando? Você teve uma ideia de mudar de caminho? Como é que foi esse período aí de estudar, né? Que não foi fácil para ninguém ali. Não, não foi fácil para ninguém. Foi um caminho bem. Assim, porque na faculdade de música o que você menos faz é tocar, né? E estudar Verdade. em Você tem compensação, que você tocar estuda. com vontade, né? Porque às vezes tem que Exato, tocar porque você é obrigado. isso. Tem que tocar uma música específica, ou É. tá, ou enfim. Sempre alguma coisa bem direcionada. Mas na época da faculdade, eu estava trabalhando. Até não era tão complicado, porque era de segunda a sexta, das 8 às 18, e corria para a faculdade. Aí, enfim, só era complicado a semana, mas o sábado não era, nem o domingo estava praticamente livre ali, dava para estudar, tá? Mas a saga da faculdade foi bem interessante, porque ao longo do percurso ali, a gente aprende se gosta mesmo quando está na prática da coisa, né? Porque, beleza, nas aulas lá é tudo bonito tal, a musicalização, você tem esses caminhos, você tem isso, você pode fazer isso e aquilo. Na realidade é Ai, que pauleira do meigo, cara. né? Né? É. Na realidade, você vê a criança gritando pra lá e pra cá, você tem que falar, Pedro, para, meu! Sempre tem o Pedro. Arthur! Sim. Sempre. Enfim. Ou então o Mas, nome mais clássico, né? O Joãozinho. João! João! Sempre tem um João. Assim, não dou aula só para criança, mas o desafio Uhum. maior mesmo é com elas, né? Principalmente em grupo. Então, terrível. Aí ela. Aí, enfim, na faculdade mesmo, a gente Só tinha as para a experiências. gente. Espera só um pouquinho. Só para aproveitar, já que você falou sobre criança, você consegue lembrar aí uma história em que você, na hora, passou perrengue e depois você ri? Porque você fala, meu Deus, crianças. Você lembra de alguma coisa? Muitas, né? Uma só não, mas vamos lá. Tem. Tem muitas, tem muitas. Vamos lá, deixa eu ver. Bom, tem uma história aqui. Na verdade, eu não chego a dar risada da história, mas tem várias faces e vertentes ali dessa história que ela me trouxe um bom aprendizado nesse ponto, né? Hum? Teve um tempo que eu trabalhei no CCA, Centro da Criança e do Adolescente, né? Fé, alegria, quem tá aí passando aí, eu fui. Bom, eu entrei lá bem de caruda mesmo, porque eu cheguei e perguntei se eles tinham aula de música, alguma coisa. Aí eles falaram, não, estamos precisando de professor de música e tal. Eu falei, olha só, eu sou um professor de música. Aí beleza, trabalhando lá foi extremamente desafiador, porque Centro da Criança e do Adolescente, eles pegam crianças, disponibilizam vagas para crianças do, do município ali, daquele, não só do bairro, né, mas daquelas proximidades, e é gratuito. Aí tem crianças geralmente de periferia. Então é bem desafiador porque eles têm as influências da periferia e tal, e não tem tanto interesse assim em coisas como vai aprender violão. Tal. Eles gostam, acham bonito, mas na prática mesmo vem a dificuldade. Isso também é para crianças em geral. Porém, eles não têm influência de músicas que tenham arranjos mais completos. Geralmente é funk, é rap, coisas assim que nem tem tanta coisa de violão, por exemplo. Mas aí, enfim, aí eu dava aula lá de violão, flauta doce, canto e percussão. Na E a gente tentava lá no espaço, que era um espaço compartilhado, uma hora eles estavam fazendo uma atividade, outra hora estavam fazendo outra, as crianças estavam fazendo música, queria ir lá para a informática fazer na hora que não devia, queria ir jogar bola, não podia naquela hora, tinha que fazer a música e tal, mas era escolha deles, porque a gente falava, quem quer fazer música e tal, fazia a turma. Enfim, numa dessas,
como é difícil de conseguir a concentração deles, num momento a gente conseguiu um espaço lá, tinha umas crianças mais aplicadas que eu já usava de ajudantes, né? Falava, você vai me ajudar isso aqui. Pequeno aprendiz. Pequeno aprendiz, exatamente. E aí teve um garoto, ele tinha acho que 11, né? Aí ele atrás tinha uma parede de vidro e tinha uma janelinha em cima. O garotinho subiu lá na janelinha e ficou lá, olhando, pulsando e tal. Aí falei, Deus, sai dessa janela. Senão o pessoal vai chegar e vai brigar tal, não sei o quê. Aí ele não saía e ainda me desafiava, né? Não vou sair, não. Aí eu ficava olhando pra minha cara assim e todo mundo se desconcentrando comigo. Aí no auge do estresse lá, né? Eu cheguei, peraí, levantei lá na janela, empurrei ele pra fora. Empurrei assim, não empurrar, né? Mas Deu uma... removi a cabecinha dele da janela e aí eu fechei a janela. Ele falou, eu vou falar com a diretora, não sei o que, você vai ser demitido. Porque eu usei de força física, basicamente, para poder remover ele daquele Na lugar. verdade, você foi o vento que fez ele simplesmente sair do meio da janela. Basicamente. Porque a minha intenção é que ele não ficasse naquele local, naquele ponto da janela que é perigoso se alguém trombasse com ele, porque as crianças estão correndo para lá e para cá, ele ia se machucar. E as outras crianças estavam distraídas com ele ali. Como é um ambiente muito difícil de conseguir a concentração ali é ouro. Você fica, meu precioso, concentração, maravilha. Bom, enfim, aquela situação rendeu um problema, porque ele foi realmente lá falar com a Olha que diretora, filho da eu mãe. falar com ele É. e tal. Falei, pra que você vai fazer isso? Você vai só dar problema, não sei o que e tal. E ele é irredutível e muito esperto, como uma Quantos anos ele criança, tinha? 11 anos. Aí ele foi. Aí foi ele e foi um amigo junto, né? Esse amigo estava sempre com ele, mas não estava participando daquela situação no momento. Beleza, aí foi. Aí conversou, aí a diretora conversou comigo, falou o que aconteceu, eu expliquei exatamente o que aconteceu. Aí, enfim, eu estava errado por colocar a mão nele. E... Mas o meu aprendizado naquele momento foi duas coisas. A primeira, nem sempre quem está fazendo de fato o serviço ali social está pensando, está entendendo de fato o que, que acontece com o social. Por quê? A diretora chegou para mim depois de um tempo e falou: Meu, por que você fez isso? E se chega algum tio dele, alguma coisa que ela tinha na cabeça que ele não tinha pai? Lembra todo mundo odeia o Chris? Ah, Violeta sei. Morella? Aí se chega um tio dele e esse tio é traficante ou alguma coisa assim e vai querer fazer alguma coisa com você. Aí eu olhei pra cara dela assim. Só pedi desculpa pelo fato, falei. Quase que eu falei, desculpa, senhora Morel. É, Porque, tipo, assim, e se não ele é tem porque é pai, uma ele criança. deveria. Eu acho que isso aí é a inversão de valores que está acontecendo, né, meu? Porque, porque eu acho que, assim, a minha opinião, não sei se você concorda com isso, mas o povo começou a gourmetizar as coisas, né? Colocar nome bonito, tipo assim, empregada doméstica é secretária do lar. Uhum, Para mim, a palavra secretária é quando você ajuda, mas você está no sentadinho bonitinho. sim. Eu trabalho como faxineira. Eu não consigo falar sou secretária do lar, porque não é assim, sabe? Secretária, você tem que estar lá todo dia, aquela hora, e você sabe onde está todas as coisas. A pessoa que é a empregada doméstica ou diarista, você tem que limpar, fazer o seu melhor e volta para sua casa. Você não tem compromisso de ficar ali guardando um tera aqui na cabeça das coisas lá ou fazendo chamada. Então, para mim, já esse nome não vai. E a mesma coisa eu vejo como o educador.
O Porque no educador. meu tempo e no teu, que Exatamente você a tem palavra que era 34 usada. anos, educador eram os nossos pais, né? Exato. Então, Ex- aí a criança já vai para a escola com um pouquinho mais de respeito, porque, né, foi educado. E aí eu vejo que eles estão querendo que o professor não seja mais professor, ele seja educador. Aí, Exato. qual que é o negócio? Se você, que é um pai e tem dois filhos, já não está conseguindo dar conta, você quer que uma pessoa só dê conta de 30 neguinhos ao mesmo tempo. Então, Pois é, tipo, exatamente. aí ainda dão razão à criança em tudo. Tudo bem, gente, não vamos no. Sabe esse negócio do extremo? Antes o Sim, professor ele abusava com o poder, ele dava uma reguada na mão do aluno e fazia o menino passar vergonha, a menina lá passar vergonha. Agora que passa vergonha é o professor. exatamente. Então, tipo, que? Então você não ter proteção quando você está lá também fazendo o seu trabalho? Uma criança de 11 anos pode manipular a história e ferrar o seu currículo? Exatamente. Quer dizer, e não é só aí, tá? Porque aqui eu tenho amigos, a maioria dos meus amigos aqui são professores, né, de criança. Uhum. E eu vou te falar, tem uma amiga minha que ela cuida de criança assim, bem pequena, né? E, e sabe quantos professores tem numa sala de aula? Dois. Dois professores. Dois professores numa sala de aula, com um monte de criança. Aí você fala, beleza. E ainda assim, se as crianças começarem a bater no professor lá, o professor tem que ficar assim, ó. Bate, o que que eu vou fazer? Sendo que isso aí, você quer bater? Então tá bom. Agora você vai lá para a diretoria e seus pais vão dar um jeito em você. Existe punição, existe proibição, existe um monte de coisa, não precisa bater. Mas alguma coisa você tem que fazer, porque dá direito e o dever, cadê? É desde pequeno que começa, senão como é que vai fazer no futuro? Né? Sua criança te manipula assim, querendo te ferrar, ainda levou um amigo que não estava nem lá. Olha como é que tá a cabeça. Aí depois a gente quer falar que o político X ou Y é corrupto. Mas, gente, não tem um político que não seja corrupto, porque quem é que está elegendo eles faz pequenas corrupções. Exatamente. Né? A Vai lá gente ver. pensa mais Poxa, no meu. que a gente vai ganhar com isso. E aí vai dar Vamos nisso. exigir, pelo menos, que entre a nossa casa a gente garanta um pouquinho mais de educação, porque, olha, tudo bem, a gente não quer mais ficar falando bença pai, bença mãe, tudo bem. A gente não quer mais falar, ô senhor, ô senhora, mas seu filho, você não vai dar um tapa igual a gente levava uma bela chinelada, uma bela qualquer outra coisa lá que você já ficava, eita peste. Tudo bem, Exato. a gente entende, né? Porque tem agressão e tem correção, né, nesse E, período aí. isso. Agora, você não dá nenhum tipo de limite para um filho e depois esperar que a escola ou um lugar que você está lá grátis, é do governo, é obrigação deles. Não, meu filho, é obrigação de cada um cuidar do seu filho, porque depois o mundo é a mãe que bate o filho e o filho pode gritar para a família inteira que ninguém vai ver. Exatamente. É exatamente isso. Sei. Eu fico meio Vamos. revoltado, desculpa aí, Não, mas eu é isso sei. mesmo. A mentalidade aqui é a mesma. Porém, vamos lá. Como eu disse, tem coisas boas nisso, né? Ufa. É, ufa. Bom, nessa mesma situação, eu vi aquele amigo que ele tinha chamado, o rapazinho, o amigo Hum, apoiando irredutivelmente o menino e tal. E eu olhei para ele assim e falei, meu, abraça esse rapazinho e dá graças a Deus por ele. Porque isso é uma amizade de verdade, isso aí é lealdade. Porque o menino estava apoiando o amigo, sabendo meio que por cima da situação, né? Do que estava acontecendo e tal. Uh, e naquele momento eu fiquei até emocionado, chorei e tal. Falei, por quê? É muito difícil, no meio de uma situação que o menino tá ali, beleza, ele tá revoltado com a atitude e tal, mas ele tá contra um professor, né? Contra uma autoridade. E o outro amigo tá ali apoiando, falando, não, ele não devia ter feito isso, não sei o que tal. Ir lá, junto.
mesmo sabendo, vai que eu me ferro por isso. É. Tava ali. Aí eu falei, cara, realmente, segura a mão desse amigo aí e não solta mais na vida, porque isso é um amigo de verdade. Aí, enfim, mesmo nessa situação, não é porque é um garoto da periferia que ele tem que ter os parentes no crime, porque Claro. essa mentalidade de vai que o parente dele é criminoso, que você, não sei o que, É, você tá pensando que se você olha dentro da periferia, e eu vivo, sim. 95% das pessoas são pessoas trabalhadoras que não têm tempo para muita coisa, estão sempre correndo atrás, são pessoas empreendedoras que estão sempre Opa. arrumando um jeito de conseguir fazer mais e melhor e ajudando não só a comunidade, vamos dizer assim, como o país inteiro. 5% ali, criminosos. Esses 5% atrapalha pra caramba, assim. Mas, cara, é muito ínfima o tanto de pessoas. Vai, 7 horas da manhã desce lá e vê quantas pessoas não estão no ponto de ônibus. Quando Opa, tá indo ônibus embora. lotado. Aí você vê um ou dois fulaninho ali na esquina vendendo droga. Você fala, nossa, a favela é um crime, eu não sei o quê. Né? É uma Na visão muito verdade, diferente. Mas aí é essa questão. O bom ponto é que eu vi dois garotos tendo uma união ali que eu não vejo em pessoas adultas. isso sim, isso é verdade. E você vê a pessoa tá se ferrando, o outro já virou as costas, opa, não é comigo, pô. Não, às vezes o Né? outro vai lá e dá um chute nas costas. É, vai lá, meu filho. Aí, você se lascou. Esparta, pão! Isso é bravo. É verdade. Mas essa questão desse tipo de dificuldade, não vou dizer que eu só passei ali. Eu passei em Uhum. escolas particulares de gente super rica É até também, pior, né? pior. E nesse ponto não tinha amiguinho, não. Era um querendo ferrar com o outro. É, e o que tinha de vantagem, eles usavam. Crianças, adolescentes, enfim. Mas, nesse ponto de o que me fez querer dar aula foi dando aula nas monitorias, né, lá na faculdade. Unicentana, Eu as falei, A6, né? as horinhas que você As tinha que atividades aproveitar, complementares. aproveitava tudo. Isso. Aí eu falei, "Não, eu gosto disso." Aí nessa época eu fui também dar aula, eu não era convertido ainda, mas sempre tive contato com pessoa evangélica, tal, naquela época também. Aí eu fui dar aula em uma igreja com pessoas que queriam fazer canto e tal e violão também na época. Aí eu fui e falei, nossa, eu gosto de fazer isso. Porque assim, eu sempre fui muito introvertido, né? Na adolescência fui tímido, mas ao longo do tempo introvertido, mas assim, na minha eu falo quando é meu momento de falar. E dando aula, eu senti o meu momento de falar. Eu falei, pô, eu gosto disso aqui, cara, eu domino isso. Aí eu Uhum. falei, é isso, cara. Aí vi os resultados que tinha, comecei a perceber os perfis das pessoas, né? Que não é todo mundo que quer ser músico, mas todo mundo gosta de música. Exato. Então, a pessoa às vezes quer tocar no violão para tocar no churrasco, às vezes ela quer tocar no louvor, às vezes ela quer tocar em Um casa bar. mesmo, para curtir, no bar. No bar é ainda uma pessoa que quer tocar um pouco mais, né? Porque ela tem que É, entreter. É, mas, enfim, a maioria das pessoas, elas querem aprender, só que tem essa visão de só para quem tem dom e tal, porque não tiveram esse contato, né? Às vezes a pessoa pensa que só quem quer música mesmo, né? Mas não. E eu lido muito com essas pessoas e vou ensinando conforme o desejo dessas pessoas, né? Aí, ao longo desse tempo, eu fui me evoluindo, né, com isso. Depois da faculdade, eu já comecei a dar aula de fato integralmente, né? Porque foi lá no fim da faculdade. Ainda teve um período, em 2014, que eu estava no terceiro semestre. Terminei o terceiro, ia começar o quarto, quebrei a perna. Literalmente.
Aí fiquei, Literalmente é foda. literalmente, fiquei 6 meses parado, né? Porque minha rua é meio complicado de se locomover. Até daria para ir, mas para evitar um acidente maior no Uma percurso, complicação, né? é, eu fiquei, tranquei esses 6 meses e tal, e foi o tempo que eu tive de refletir. Tinha até composto uma música nessa época, o nome era Quebra a Rotina. Que foi quebrou a perna, quebrou a rotina. É, duplo É, sentido mesmo. duplo sentido. Aí eu fiquei refletindo o que eu queria fazer na vida mesmo e tal. E esse período fortaleceu bastante o que eu queria. Aí eu falo, um professor, ele é formado não pela graduação, não pela academia, de fato. Ele é forjado na aula. Porque você tem que passar as dificuldades. Você tem que passar aqueles momentos que você passa raiva, que você vê, para quando você está no ápice ali no outro dia, você chega lá, a criança chega e te abraça. Fala, fala, eu te amo, professor. Ou chega com a maior alegria do mundo. Oi, professor, e você brigou com ele na semana passada. Porque nas escolas eu dou aula uma vez por semana. Na semana passada eu puxo. Ah, sua filhinha. Você quer o meu bambino. Meu Ah, bambino, é cara. pequeno? É o Bambino? Qual é o nome dele? Sole. Ô, Oh, sole mio. eu tô com a Luna aqui na cama. Aí, ó, Essa Sole Luna la tá Luna. igual. Se eu pegar ela, se eu pegar Pega. ela aqui, ela não vai parar quieta. Ah, Aqui, ó. é o quê? É uma Não, vou deixar cachorrinha, ela quieta. gata? Dá uma cachorrinha. Aqui, Ó, dona namoradinha, amor. ó. Uma Aí, namoradinha pequenininha também. Olha ali. pequenininha. Oi. É, Sem vergonha. quero ficar deitada. Esse Ela aqui, quer. ele, Agora há ó, pouco ela tá tava no meu pé. apaixonado. Olha aí. Coisa mais Ele é tão maravilhosa. apaixonado que depois você fala assim com ele, você fala, Sole, quando tu é fato? Aí, ó, o que que você fez? O que que você fez? Aí fecha o olho, não sei qual que é a estratégia dele, ó. O que que foi? O que que você tá fazendo É aqui? sedução. É a É, sedução. É olha, sedução. gostei, é Quando sedução. ela Aqui, ó, olha só, eu não seu fiz mérito. nada. Eu tenho cara de quem faz alguma coisa. Não, assim, Olha ó, só. para com essa ideia, para. Vira pra É, lá, não me olha assim. Me enche essa vaga. que Tá bom, lindo. agora fica quietinho, vai. Já participou, agora fica quietinho. O professor, ele é forjado, né? Nessas dificuldades é que ele vai saber de fato se é o que ele ama fazer ou não. E você, ao longo das escolas que você enfrenta, dos momentos, você vê quem realmente é professor e É, quem é qualquer outra coisa. Quem é, sei lá, o carrasco, quem é o tô lá para ganhar dinheiro, ou quem é o militante, ou quem é, enfim. é, E quem realmente quer que ser um as exemplo, né? seus Eu acho que alunos deixar uma semente ali plantada na criança, né? Eu gosto muito dessa observação dessa história de semente, porque eu acredito que realmente é uma semente. Você coloca uma coisa boa ali, às vezes, meu, você olha lá, um dia, 2 dias, 10 anos, fala, nossa, nunca. Mas, de repente, naqueles 10 anos e um dia, alguma coisa aconteceu. exato, E aí a pessoa vai falar, foi ele ali, ó, que agora eu me lembrei, agora eu tenho todas as condições que eu quero, eu vou fazer. Então a gente exato. não sabe, né? Como a árvore da laranja, né? Ou a laranjeira, eles falam que demora 10 anos para poder crescer mesmo, né? E Sim, dar as laranjas, assim. E aí, enquanto isso, você tem que ir fazendo outros pés de árvore, né? sim, Alguns vão ser mais rápido, outros não, né? Então, a gente também precisa ter essa certeza de que a gente fez alguma coisa e Deus vai cuidar. exatamente. Então é um caminho muito grato para quem realmente vê as questões de resultados ali que você tem, né?
E eu foquei bastante na questão das crianças, mas com os adultos tem uma questão diferente ali também. Tanto que o meu TCC lá na pós-graduação foi sobre por que os adultos procuram aula de música, né? Então, quando eu dou Hum, aula de música para um adulto, geralmente eu pergunto para ele qual é a profissão dele, o que ele faz, por quê? Aquela questão lá de mentalidade, quem é auditivo, quem é visual, quem é sinestésico, e também tem as virtudes e as nuances da vida dele, né? Tem alguns alunos que são mais emocionais, tem alguns que são, como um outro aluno meu, engenheiro, disse, cartesiano, né? Pensa na coisa mais gráfica, mais. robótico, Exato, racional. exato. E esses alunos, cada um, eles vão aprender de uma forma interessante e vai levar aquele estudo de uma outra forma interessante também. Então, eu pego alunos, por exemplo, já peguei tanto os filhos quanto os pais mesmo, médicos, advogados, e muita gente que diz assim, putz, eu devia ter aprendido isso antes. Eu só não fazia porque eu tinha que correr atrás do que eu faço hoje e tal, não sei o quê, mas eu deveria ter feito antes. E outros que gostariam até de ter estudado música antes para definir até como uma carreira, mas mudou de ideia, foi para outro lado. E a gente acaba lidando com esses sonhos, né? Então, mostrando um Uhum. pouco que não é um sonho perdido, é uma questão ali que ele pode usar de outra forma também, porque principalmente hoje em dia, a gente está aqui conversando, eu no Brasil, você na Itália, e a gente trocando ideia aqui e tal, como muita gente consegue dar aula com isso, como muita gente consegue só falar de música. Você abre o YouTube lá, tem gente falando de música Opa, e ganha dinheiro com isso. Gente apreciando música, gente criando música. Então, hoje está muito aberto, está muito mais fácil do que antes. A diferença tá é mais acessível, mais acessível. porque fácil é ainda da melhorar essa coisa aí, porque eu vejo que o excesso de informação Uhum. te deixa mais ansioso, então o foco piora, porque assim, eu quero tocar violão. Aí você vê fulano, ciclano, um monte de gente lá ensinando violão. Aí você não sabe mais quem é o meu professor ali. 300, não sei. E aí Isso. depois, quando você vai fazer qualquer coisa dali, você não, aí você fica naquele teste infinito para descobrir qual que é o seu jeito. Porque Uhum. quando você faz aula particular, aquela pessoa vai fazer o que você fez, o estudo da personalidade da pessoa que vai ser o aluno, e você vai entender que se você for uma pessoa muito racional com uma pessoa muito emocional, muito emotiva, ela vai olhar para tua cara, "Ah, o que eu estou fazendo aqui?" E se você fizer o contrário também. Então, se acessou a chave de entrada ali do modo de aprendizado da pessoa, a pessoa começa a aprender. Então, a aula particular, ela vai ajudar no potencial da pessoa. Já a gente procurando sozinha, você tem que ser muito teimoso e ter muito tempo para perder. É Porque, aí, é aí que eu pego os alunos. Porque quando eu sempre dou uma aula teste antes, quando eu estou conversando com o aluno, eu vejo como é que ele vai aprender, o que, que ele está fazendo. E tem muitos que vão nos materiais da internet. Ah, estou vendo esse material, não sei o que, tal, beleza. Eu tô falando, nossa, realmente, esse professor ele é muito bom, tal. Aí, para você seguir, aí o direcionamento é a melhor coisa, né? Então, você aprende muito mais rápido, beleza. Aí eu não uso só a mim como isso, né? Eu uso muito material de YouTube. Eu chego para os alunos e passo, ó, estuda isso aqui, é legal. Porque eu vou sondando esses materiais, são materiais gratuitos, ele não precisa estar fazendo aula comigo para isso. Aí eu muitas vezes tem até ex-aluno que eu mando alguma coisa assim e falo, ó, mas
você já viu isso aqui? Ele olha, tá, oh, vou ver, legal. Então, tipo, é a questão, eu quero ganhar com isso apenas, ou eu quero que o aluno realmente aprenda? E aí eu vou direcionando o aluno nisso. E é nisso que o aluno fica. É aí que o aluno fica, que ele vê que eu tô querendo o resultado dele, né? Isso é Eu não tô verdade. fazendo a cobrança além do que ele pode fazer, né? Porque tem alguns que trabalham pra caramba, tem alguns que não tem tempo, às vezes eu pego um aluno, uma criança de 10 anos ali, ela precisa praticar? Precisa, mas o que a mãe dela bota pra fazer? Tem a escola, que é quase tempo integral, faz natação, faz luta, sei lá, judô, qualquer coisa, karatê, capoeira, faz inglês, faz informática, faz não sei o quê, aí ainda faz a música. Eu falo, caramba, meu, você tá com a agenda maior que a minha, rapaz. Você está muito ocupado na sua idade. Eu só Muito jogava ocupado, futebol, uma não é? bolinha de gude, e agora, sei lá. Acho que também isso aí é uma versão do medo, né? Por exemplo, as pessoas da nossa idade, a gente não teve acesso a tudo isso, os pais não podiam pagar, então a gente crescia assim, o vizinho acabava olhando o que você está fazendo, então a gente tinha medo que eles iam lá caguetar os nossos pais, né? Ah, eu vi seu filho lá não sei aonde, hein? Então, Meu tá filho bom. tava no fliperama ali. E olha que nem tinha telefone, hein? A gente cresceu no Exato. tempo que não tinha nem telefone, e o povo ia lá de pessoa na casa dos pais e falava: olha, eu vi seu filho lá, ó, com não sei quem, você fica de olho, hein? Que senão depois você vai ver o que vai virar. E, então a gente Exato. era muito mais assim, eita, o que, que eu estou fazendo? Não tinha telefone, mas a Logicamente, pessoa se conhecia mais. Impressionante, né? logicamente a gente aproveitava a vida real, né? Porque chegar em casa, né, com um ralado no joelho era clássico. Exato. A tampa Tipo, do dedo rasgada. então, eu tive uma experiência de vida de criança como um menino, cresci igual. A única É, diferença foi quando começou a desenvolver o corpo feminino. Mas até ali que eu era magrela, vixi, um monte de gente perguntava se eu não era menina. Eu falava, olha, deixa quieto. Então, tipo, ainda mais, a minha voz era muito mais grave quando eu era pequena. Olha que coisa estranha. Não tinha os pois hormônios, né? Aí eu era, falava já assim, né? Então, tipo, aham. igual. Então, eu Já tinha vejo o assim, contrato de qualquer tempo. eu olho essas crianças não tá. Meu, tudo bem, você quer fazer seu filho fazer um monte de aula? Muito bom, legal, você pode? Ótimo. Cadê a sujeira da roupa da criança? Agora que tem mais produto para tirar os encardidos, o povo não deixa o menino se sujar, a criança ir lá sentar no chão. O pé da criança é tão macio que parece que ainda é recém-nascido. Não é? Gente, a gente vivia com um pezão descalço para cima e para baixo. O pé é duro, até hoje. E Tem uma aí a gente tem casca quebrando. anticorpos, né? A gente tem os anticorpos da vida, gente. Tudo bem, não pode Exato. mais correr na rua, mas ao menos em casa deixa a criança ficar pegando micróbios. Meu Deus! Essa Exatamente. proteção não faz bem, meu. Eu acho, sabe? Sei lá. Eu ainda Faz tenho bem. muita coisa que eu acho que o povo tá querendo ser muito radical, extinguindo assim da vida, sabe? Vai subir numa árvore. Não precisa subir no topo, né? Sobe num galho ali, fica pendurado, igual a gente fazia. Arrisca um pouco, deixa a criança um pouco, sabe, fazer as coisas, senão fica muito intelectual e pouco prático. Uhum. Você sabe que a gente, nossa geração aqui, a gente entende o que, que é o prático com o teórico, né? Muita gente é teórica na música mesmo, sei partitura, sei ler, sei tocar. Aí você faz simplesmente assim, ó, tira a partitura da mão da pessoa, a pessoa morreu, não sabe tocar. Verdade, verdade, Verdade? É isso, verdade, né? verdade. Eu foco muito a aula na prática por conta disso. E aí, beleza, você vai aprender isso, aquilo, aqui. Tem gente que não quer aprender partitura. Aí, ao longo do tempo, eu vou começando a despertar esse interesse da pessoa. Mas tem gente que é muito teórica. E eu vou chegar, não, vamos tocar alguma coisa aqui. Pega a escala de dó, beleza. Vamos tocar a escala de dois tempos em dois tempos. Eu vou fazendo um arranjo em cima para ela fazer.
Aí, beleza, agora toca as notas alternadas. Alternada como, professor? Que vier na sua cabeça, vai lá. Aí, não sei o que fazer, beleza. Mas começa, faz. Aí, beleza. Aí começa a fazer. Ó, isso aí é legal. Ó, você tá improvisando, mano. Vamos lá. Ó, isso aí. Aí sai umas melodias, sai uma coisa, tá vendo? Tocar isso. É legal. Aí a pessoa vai desenvolvendo. Claro, os dois são bons, mas se você vai tocar, você quer tocar. Você quer fazer o negócio acontecer. Você vai ficar ali, módulo um, módulo 2, módulo 2. Faço o meu ensino centralizado no aluno. O que você quer aprender? Beleza. Qual é o tipo de música que você gosta? Tal. Então vamos aprender as músicas que você já gosta. Vamos começar com essa música aqui. Ah, mas é difícil. Espera aí. Simplifica. Agora vai. Aí vai indo até sair de fato que a pessoa chegar naquele resultado que ela quer. Eu não gosto muito dessa coisa modular. Primeiro, exercícios, mais exercícios mais rápidos, exercícios mais rápidos com metrônomo e não sei o que. Tá? Vamos acompanhar a música? Vamos. Então, tipo, de fato, já chegar no ponto que a pessoa quer para poder desenvolver. Aqui precisa melhorar isso, melhorar aquilo, aquilo outro. De fato, é isso. A pessoa aprende e eu aprendo porque eu pego referências, né? Então, tipo, a pessoa chega, quero tocar Blackpink. E eu não ouço Blackpink. Vamos ouvir. Esses dias tinha uma criança, 8 anos, falou que a irmã dela gosta de Blackpink, não sei o quê. Você já viu a música Pink Venom? Não, não vi. Que música é essa? Deixa eu ver. Beleza, ouvi e tal. Um popzinho, né? K-pop e tal. Tem alguma coisa assim. Não é meu estilo, é aquela coisa bem fútil e tal, mas tem uma coisa aqui no fundo que eu tô ouvindo. Aí, deixa eu tocar. Pera, eu não tô acostumado com essa escala aqui, não. Fui pesquisar. Spanish Gypsy Scale. Escala espanhola cigana. Aquele negócio parecendo árabe. Sei. Aí eu falei, cara, nessa música. Aí você vai lá no Wikipedia e tal, a música tá dizendo que tá em dó, não sei o que e tal. Aí eu fui ver Mi na escala cigana. Rolando lá no meio da coisa. Falei, olha só. Aí eu peguei já o material, já mandei pra mãe, falei, põe ela pra estudar isso aqui. Beleza. Aí a gente tá desenvolvendo, né? Porque ela começou a aula esses dias. Foi 2 semanas atrás que ela começou de fato. Mas aí ela já pegava algumas coisinhas do YouTube e tal, foi aprendendo e tal. Ela toca bem bonitinho. Ela faz até projeto guri e tal, aí a mãe queria que ela tivesse mais contato com o instrumento, né? Porque o projeto guri é muita gente e tal. As crianças aprendem, mas não dá para focar muito em uma. Aí a mãe quis focar em cima disso. Aí a gente está correndo atrás. Então é aquela coisa, referências e experiências, né? E me conta uma coisa, eu lembro que quando começou o curso de música lá na Unisantana, tinha começado, porque para quem não conhece o curso de música, ou qualquer outro curso de música, o da Unisantana ele é muito diferente, porque pelo menos ele naquele tempo ali, ele era o único que ele estava te dando um certificado, seja de bacharelado, que é quando você se especializa num instrumento, quanto licenciatura, que é aquele que você quer dar aula, então você vai se transformar num professor. Eu te dava esse diploma em 3 anos. Já todas as outras universidades do mundo, né, ali do Brasil, do mundo, lá do Brasil, você fazia muito mais que 3. Era 5, 4, mas era mais 5. E o grau de dificuldade para entrar, você já tinha que ter já uma experiência do caramba. E na Unisantana, a ideia era outra, era abrir para quem quisesse entrar lá e se transformar. Então tinha gente que era do zero e, meu, era uma coisa louca, né? Tinha gente que não sabia nada e depois terminava e sabia. E quem não conseguia, parava.
E por que esse projeto? Porque tinha a ideia lá, eu não sei se era uma lei, uma coisa que estava fazendo, agora não me lembro mais, de colocar música nas escolas de novo, mas não tinha professor qualificado para, né? Então teria que formar uma grande quantidade de professor para suprir essas vagas aí. Aconteceu isso, entrou o curso mesmo como uma grade escolar pública, a música, ou isso daí foi uma coisa que se perdeu aí no tempo, você sabe? Olha, na escola pública isso não aconteceu. Eu não dou aula em escola pública. Minha filha, 7 anos, estuda em escola pública. Ela não tem música. Tem artes. Uhum. Às vezes a música se envolve nisso. Então, se o professor quer dar aula de música em escola pública, né, quer dar aula em escola pública, ele tem que ter a formação ou de artes, ou a formação dele tem que ter habilitação para artes, que é o que a Uni Santana permitia também. Ela tinha essa habilitação na grade curricular. E mas aí, o que que acontecia? Você tinha que ter o processo de fazer, ir na DRE, né? Fazer algumas aulas como professor substituto e tentar o concurso, né? Correr atrás, tá, essas coisas. Eu não dei aula em escola pública. Por quê? Porque não tive esse interesse de fazer essa burocracia. E ao longo do tempo a minha demanda foi tão alta que eu não conseguia nem tempo. Aí hoje eu estou dando aula em 5 escolas e os alunos particulares. Tava em 6. Saí de uma porque para dar uma respirada, porque tô Por embaçado. favor, né? Eu já tava ficando doido. Aí eu. Mas nas escolas particulares, isso aconteceu. Então toda escola particular, não, toda não, mas a maioria delas aqui, Uhum. ela tem música na grade curricular. Olha Ou só. extracurricular. E hoje, principalmente nesse último ano, eles estão pedindo muito a certificação. A fiscalização está indo lá, pedindo para todos os professores, quer dizer, para a diretoria, que todos os professores tenham o diploma e tal. Aí já me pediram também várias vezes nessas escolas. E eles estão não só colocando, mas como correndo atrás. Então teve muita escola que eu tive que dispensar ou indicar outra pessoa. Inclusive agora eu estou abrindo um projeto, né? Sempre no Tom, estou no processo de registro no NPI, justamente para trabalhar essa coisa de buscar professores para indicar e fazer aulas também online em plataformas para poder divulgar mais aí música também para o pessoal e acompanhar alguns alunos que venham a ter, não consigo ter aula particular, mas essa aula aqui cabe no bolso, né? Dá para fazer. Entendi. Mas aula online, não sei o que e tal, a gente dá suporte. Então tem essas questões aí também, né? Estou pesquisando muito em cima disso para correr com isso também e fazer. Por quê? Porque, querendo ou não, hoje em dia tem uma demanda maior e se a gente não se preparar para fazer alguma coisa. Também tem ofertas maiores, né? Tem muito professor fazendo coisa boa. Mas se a gente não se preparar para fazer, lá na frente a gente fica para trás. Né? Então não dá para contar, eu estudei, eu fiz pós-graduação, eu fiz isso, aquilo, e vamos esperar aqui que vai chegar a demanda. Não prepara seu material. Tem que ir se atualizando sempre, né? Não tem jeito. E O sempre acesso de. Até porque, por exemplo, você que trabalha particular, ó, a procura é de satisfazer o gosto da pessoa. Então, como não é uma coisinha de grupo, que você vai ter que ensinar todo mundo ali, você vai ensinar um a um, aquela pessoa vai te trazer
coisas que, como você falou, sai da zona de conforto. Quem é esse Black... Quê? Né? Quem é esses tipos que se não fosse uma pessoa que te chamasse assim, você não iria procurar por vontade própria? Exato. Ou é, você ter um aluno que tem já uma certa idade, e aí às vezes até mais velho do que você, ele vai falar, ah, meu sonho é tocar Pink Floyd. Aí eu falei, poxa, Pink Floyd, meu filho, não tinha uma coisa mais fácil, não? Uma coisinha assim? Então, tá bom, vamos lá, né? É ficar anos ali naquele projeto até você ficar bonzão naquilo ali. Então, às vezes, você tem que mudar os seus, se adaptar ao nível de estudo que você vai ter que ajudar a pessoa também, sim, né? Altos e baixos, né? E Uhum. isso é interessante para você, para não se acomodar. Porque eu vejo que, às vezes, na escola pública, o pessoal só falta colocar, o professor mesmo, ele só falta colocar ali a cafeteira na mesa, para não nem precisar sair da sala, e começar a chamar o povo pelo apelido mesmo, porque vocês não querem nada com nada, vocês vão fazer negócio aqui, eu também estou garantido mesmo, então deixa quieto. Tipo Exatamente. um, um certo, vou aceitar a merda que eu tô vivendo mesmo, né? Fazer o quê? Já que o pessoal não tá querendo nada, eu também não quero nada, não. E aí que faz a diferença, porque olha, eu lembro que quando eu estudei na escola que eu não queria estudar, gente. Eu Eita. amava a minha escola, assim, a minha escola que eu estudava quando eu era pequena e cresci nela, né, até a oitava série, Uhum. que era o Clemente Pastore, lá na zona sul de São Paulo. Meu, quer dizer, extremo sul, né? A gente sai do extremo, a gente descobre que a gente tá no extremo, a gente pensava, da zona sul, não sei por que, agora eu não sou mais. Lá, eu amava aquela escola. Quando saiu de lá, eu falei, ai meu Deus, onde que eu vou estudar agora? Porque era municipal, depois foi para estadual, né? O que sobrou para mim foi a escola que eu odiava, porque todo mundo me falava mal dela. Eu falava, não, 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 eu não quero ir para essa escola. Mas era a escola que tinha perto do meu ano de Freitas. Mano, quando eu comecei para lá, eu tive a sensação de viver o mesmo ano letivo em todos os anos que eu estudei lá. Era igual. Caramba. Só que o primeiro ano, de manhã, olha só, de manhã já não é um horário muito bom para mim, assim, para muita gente, mas para mim eu tava, tipo, caminhando, assim, tentando acordar. Enquanto eu chegava lá, eu tava, que sou eu? O que que eu tô fazendo aqui na vida? E aí, por incrível que pareça, eu gostei demais de aprender matemática, que era uma coisa que eu escapava como o diabo foge da cruz. Com um professor que se chamava Everton, Olha aí. Xará. e ele era muito estranho. Ele era muito estranho. Todo Por mundo. quê? Porque, meu, ele era muito estranho, assim. Ele era todo assim, escrevendo, e ele usava óculos, e o cabelo dele era loiro, ele pintava de loiro. Ele, tipo, pensa nessa mistura. Não tô querendo fazer bullying, mas é que é. Caricatura esse de professor. Ele tinha a cara do Fred Mercury, mas o Cara, cabelo igual da ovelha. Ele fazia aquele cabelinho da ovelha, assim, loiro, tipo Chitãozinho de Chororó. E aí, quando ele escrevia assim, mas eu não sei por quê, ele tinha uma coisa, assim, que eu acho que ele amava tanto a matemática, que eu comecei a entender a matemática. olha que beleza. Então, eu percebi que, meu, oxe, se até agora eu não entendi matemática, esse homem aqui tá me fazendo um milagre de me fazer entender, é porque a paixão que cada professor passa, não imaginando que vocês, os alunos, eles não estão entendendo nada, não vão acabar entendendo nada, é que pode despertar a inspiração, a admiração e a vontade de fazer, né? Porque depois também passou esse ano aí, voltei a estacar zero. Eu já não queria mais nada. Eu falei, então era ele mesmo. É, o Então eu não professor, fui para esse frente tinha a a minha magia. paixão na matéria. Então, e todos os outros professores eu gostava, tudo, mas não era a mesma coisa, sabe? Então eu vi que, tipo, a diferença é quando o professor ele tá muito cansado, ele não tá mais afim de dar aula, e aí tem os alunos que eles também não estão afim de aprender, e se você não conseguir ganhar a turma, é ruim, porque simplesmente os alunos não vão se inspirar. Então veja a importância do professor e não do educador, porque Hum. o professor ele vai ensinar a matéria com toda aquela paixão dele, com toda aquela vontade de que você aprenda. E quando é um professor que ele vai dar aula para vários alunos, o desafio é muito grande. Então eu acho que os pais eles têm que lembrar que é um desafio para o professor.
Poxa, não sei, 30 alunos? Quantos alunos tem quando é em grande quantidade? Muitos, né? É isso mesmo, né? Já é. Então, aí você vai lá, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma facilidade, cada um tem tantas Tem coisas interesse. que você tem que ir lá meio que velozes e tentar entender o universo da criança. Então, é uma maratona. Então, eu admiro muito os professores que se dedicam e que se especializam assim, porque não só vocês estão crescendo, né, dentro dessa profissão, mas vocês também estão inspirando, porque às vezes, assim, realmente, uma criança olha ali e fala, meu Deus, estudar, ler livro, no tempo de hoje, onde tudo é internet, você vai lá e vê o vídeo. Ai, não quero ler, não. Deixa eu ver como é que é o vídeo aqui. Então, você vê que tem pessoas que estudam, porque eu acho que para você também, a maioria dos alunos que eu converso tem essa mesma impressão, não sei você. Agora me diga isso. A Uni Santana ensinou muita gente a se inspirar com os professores, porque quando a gente via eles lá com aquele conhecimento todo, depois você ia ver eles ou antes da aula ou depois, né? Porque, tipo, se de manhã você estudava de manhã, você via o professor ainda na escola e ele estava estudando, e vice-versa, quando era de tarde, você via eles estudando, aí depois você ia ver ele lá dando aula. Todo professor ele procurava sempre se melhorar, estudar, fazer algum curso. Então eu vi que o próprio aluno começava a aprender. Opa, peraí, eu acho que eu também tenho que ir nessa aí, eu tenho que começar a estudar também, fora do que eles estão me passando. E aí você pega essa cultura, né? A cultura é tipo a tradição de querer também ter a mente aberta para estudar, né? Você aprendeu Sim, também isso lá? cara, totalmente. E aquilo eram os professores mesmo, de fato. Tanto que você falou agora há pouco, são eram 3 anos, acho que tinha aumentado depois para 4, não lembro exatamente o que aconteceu isso. Mas, enfim, naquela época, 3 anos. Enquanto todo o resto do mundo, 5 anos. E eles conseguiam fazer esse trabalho todo em 3 anos. A gente se matava pra caramba, sim, mas chegava lá, estava completa tudo, a grade que a gente precisava, estava lá. Tanto que quando eu fui fazer a pós, eu passei no parque, porque tudo que eles me passaram lá já me serviram de base. Então, você olha aqueles professores fazendo realmente, carpindo o mato, né? Porque eles estavam começando aquilo. Então, não era só o trabalho, era muita vontade, era muita dedicação. E naquela época ainda teve a crise lá na faculdade, lá, você sofreu lá, o pessoal, os Ah, professores, um tempo sem receber, sem não sei o quê. na verdade, E um eles tempo. estavam Eu, lá. eu trabalhei 3 anos lá, eu acho que eu só passei 2 meses sem crise. O resto foi tudo crise. É porque a gente se apoiava e os professores, por exemplo, quem era aluno e trabalhava lá, se inspirava no professor. Você falava, meu, esse professor, ele ganha muito mais do que eu, ele trabalha para e às vezes ele trabalha muito mais na Unisantana, que isso é ruim, por um lado, porque se você trabalha muito num lugar que te paga, ok, mas se você trabalha muito num lugar onde não está te pagando regularmente, quer dizer que você está lascado. É isso aí. Então, ver o E eles estavam lá pessoal fazendo lá, né? composição. Eu nunca vi um professor ser mal-humorado, desgraçado com os alunos porque não recebia. Hoje em dia não, ao longo do período aí eu vejo em escola pública o professor falta por nada, faz greve por nada, enquanto na faculdade eu tive esses exemplos aí do pessoal se matando, às vezes não recebendo. E tudo que eles fizeram não foi em vão. Hoje em dia eu carrego comigo essa inspiração. Abidinal de Santiago, sou fã desse cara. Ah, eu O também. cara dava aula em Campinas, dava aula em vários cantos lá. Falei, como, cara? Até no Mato Grosso, agora Impre- nem sei se é qual o Mato Grosso, mas, cara, Impressionante. Peter Dietrich, Leila Vertamati, Leila Sugahara, o Maurício do Barbatuca, Maurício Mas. que Maurício Marques, eu tava tentando lembrar o sobrenome, fugiu, grande. E, não,
tem N caras ali, o Hernani Teixeira. Inclusive, eu falei para ele uma vez. Tava conversando sobre aulas de música e tal. Eu falei, eu carrego comigo isso aqui. Confúcio. Escolha o trabalho que você ama e você não terá que trabalhar mais um dia na sua vida. Aí ele falou, olhou pra mim, não é bem assim, não. Aí hoje ele ainda não me refutou porque eu ainda carrego isso comigo. O pessoal me paga pra eu tocar com as crianças e com os adultos. Então eu ainda acho que eu não trabalho de fato. Eu trabalho assim, eu me divirto. Mas o que ele tinha de conteúdo lá, se eu for lembrar do nome de todo mundo agora, eu vou acabar esquecendo alguém, eles vão ficar chateados. Eu não vou. Mas enfim, Mas cada professor ali, eles deram um pedaço deles, eles se dedicaram e passaram por dificuldades, porque estava começando ali aquela coisa toda, para conseguir fazer. E tinha gente que sabia pra caramba, tinha gente que sabia pouco, tinha gente que sabia nada. E no, fim, e no fim, eles conseguiram fazer aquela missão, fazer aquilo funcionar, fazer aquilo dar certo. Tinha o pessoal que chegava mais, tinha os professores mais novos, assim, que chegavam já com aquela cara de eu cheguei agora, eu vou fazer a coisa acontecer, não sei o que. Apanharam pra caramba ao longo do percurso. Hoje eu vejo a cara desses mesmos professores e olho assim, agora você sabe como é que é o caminho, né, professor? Eu também estou aprendendo. É querido. fantástico. O, 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 o que eles fizeram realmente me inspirou em muita coisa, até para projetos que eu tenho feito, para projetos que eu pretendo fazer, né? Porque eu falei, eu não dou aula em escola pública e tal, mas a gente tem abertura total para fazer projetos. Voluntários, Sei. sim, mas tem diversas outras formas de captar se precisar de dinheiro. Quando eu era, sei lá, uns 19, 20 anos, se eu não me engano, eu passei numa das escolas que eu trabalhei, que eu dei aula, que eu tive aula, desculpa, numa das escolas que eu estudei, Flaminio Fávero, aqui na Zona Norte. Aí conversei, sei lá, passei, vontade de Deus mesmo, cheguei lá, conversei com a diretora e tal, e não lembro como que a gente conversou, o que que a gente fez direito, e a gente iniciou um projeto de música, e eu não era nem professor, nem tinha ideia de faculdade nem nada ainda. A gente iniciou um projeto na verdade, não bem música, mas assim, apresentação cultural, essas coisas, né? Uhum. Junto. Eu não ganhava nada por isso, ela não perdia nada por isso, só acrescentava lá na escola. E a gente fez uma apresentação lá tal, e eu participei desse processo com eles, com os alunos, acompanhava eles lá, a gente fazia algumas atividades musicais tocando e cantando tal. Aí ela foi e me chamou, a diretora de lá tinha me chamado para dar, como é que é, para fazer, ser mestre de cerimônia quando eles fazem a formatura do EJA, que eles tinham lá. Eu fiquei lá apresentando com eles e tal. Então, hoje você tem abertura, sempre teve na verdade, mas você tem essa abertura de chegar lá e iniciar um projeto. Aí você tem que pensar, como que eu vou captar? Se eu precisar captar, como que eu vou fazer? Onde que eu quero chegar? O que eu quero chegar? Tem esse plano também. Ah, quem vai ser parte da equipe? Isso. E não necessariamente você precisa estar trabalhando para o governo em cima disso. Mas você está lá no meio da escola pública, se você quer fazer a diferença com isso. Aí é Mas Eu possível. eu acho que, bom, eu sou da periferia, eu sou fruto de pessoas que foram voluntárias e eu sempre fui muito grata, porque, por exemplo, quando eu ganhei o violão, meus amigos para aprender mesmo me ensinar, era difícil, né? Então, eu tive sorte que teve voluntários
no final de semana para tocar violão. Então, é sábado e domingo, eu ia lá com o violão. Não aprendi muito, porque eu falei, meu Deus, eu não sei tocar e cantar, tô ferrada. Meu sonho era tocar, não era cantar. Mas aí ele ficava lá, cai, balão, você tem que cantar junto. Eu falei, eita, nós. E, e eu vi que aquilo ali eu adorava. As pessoas que faziam capoeira, sabe? Tipo, final de semana tinha um monte de coisa assim de voluntariado. Então, eu sempre cresci pensando que se você sabe fazer alguma coisa e você pode oferecer isso para as pessoas, você está fazendo como se fosse restituir um bem que te fizeram, sabe? Uhum. Então, eu sempre que eu podia também estava trabalhando com o pessoal, até os poetas do Tietê, né, o coletivo, que eles faziam a distribuição de poema ou em periferia, ou em escola, ou em qualquer lugar assim, né, que tenha pessoas. E, e não só isso, mas eu sempre via que, tipo, meu, você tá lá, fizer um projeto, você fazer, se você faz parte de uma iniciativa em que você, em vez de ficar pensando no dinheiro só, né, você faz sua coisa do dinheiro, mas depois você faz aquela retribuição que, quem é que nunca teve um vizinho que te ensinou alguma coisa, um tio que te ensinou alguma coisa que você gostou, você falou, nossa, e aí você só contou com a generosidade daquela pessoa de ter falado, de ter parado e olhado no teu olho e ter dito assim, olha, você quer tocar violão? Violão é assim, ó. Na hora, muitas pessoas, eu acredito, que você não entende nada. Você olha e fala, que porra é essa? Mas você fica tão feliz que a pessoa está tão querendo te ensinar que você, então tá, é assim. E depois vai caindo a ficha lentamente, assim, que você gostou e você quer insistir. Então, eu acho que é muito legal quando alguém se disponibiliza, porque aí é missão, não é mais. Não tem outra coisa, sabe? É missão mesmo. É a gratidão. Você está retribuindo a gratidão. Porque olha que você falou que bonito e que eu concordo com você e não com o Hernani, viu, Hernani? Que quando você trabalha com o que você ama, realmente você não trabalha. Porque tudo vira algum aprendizado. Até o desafio. Olha o que você contou aqui, né? Que uma coisa que, poxa, meu, é uma injustiça de certa forma. Porque, tá bom, você foi lá, você foi um pouco rude com o menino. Mas essa criança, ela estava abusando, né? Abusando e também não foi uma pessoa, assim, uma criança, de entender que ela também fez alguma coisa que para poder provocar a sua reação. E ela foi lá e falou assim: ah, você vê que eu tenho direito, eu vou lá? Entendeu? E você aprendeu, em vez de você ter pego raiva do menino e ter falado, ô menininho do, né? Você viu uma reação interessante na Inclusive, ele dinâmica da, veio. né? Isso, inclusive, acho que 1 ou 2 meses depois ele veio participar do grupo também, né? Da Aí, viu? música, agora que eu lembrei que Isso uma porque barata. você Aí a gente tava foi lá também. tocando. Isso porque você não foi à altura dele. Você não reagiu do mesmo jeito que ele. Ah, eu que tenho razão porque eu sou professor. Então tá bom. Se você tivesse batido de frente com ele, tinha virado uma coisa pior. Né? Então você também teve a humildade de falar, então tá bom, vamos ver de outro jeito. Né? Eu penso assim, né? E eu acho que isso é importante, porque, vê, de certa forma, ele foi lá porque ele falou assim, poxa, eu acho que eu fui demais, né, com o professor gente boa, né, ó, entendeu? É muito possível que isso possa ter acontecido. O fato é que realmente foi um bom aprendizado. Por mais pessoas como você, né? Que tem a resiliência ali de entender também. Falei, peraí, vamos ver aqui, já que eu estou passando por um aprendizado, vamos ver o que, que eu tenho que fazer, né? Em vez de explodir, ser reativo, né? Porque hoje as Não, pessoas elas querem só ser reativos, todo mundo quer ter razão e ninguém está ser culpado de nada. ninguém conversa de fato, né? A Não pessoa tem quer falar, acordo, mas não quer não explicar. tem erro. Exatamente. Olha, o papo tá maravilhoso, mas como eu sei que daqui a pouco você vai ter que ir. Eu já tô já sabendo que agora já são 10h27 aí, né? Então, só para te São 10. avisar, que eu não Uhum. sei se você tá.
Provavelmente sim, mas faz parte de, mim, de avisar, né, que você me. E aí eu já vou para uma outra parte, né? Assim, você tem alguma coisa que você gostaria de falar Tem sobre a algum sua que fazer uma cortadinha? trajetória de vida no meio da arte, da história? Sim, sim. Bom, a minha trajetória não foi muito diferente da maioria que você vê. Eu saí basicamente de nada de música para viver de música hoje em dia. Corri o caminho de aprendizado, né? Hoje faz em torno de 18 ou 19 anos de estudo, porque o estudo da música não acaba, a gente está aí sempre. E tendo cada vez mais alunos, eu me foco totalmente em aulas, né? Eu não foco minha carreira em apresentações, porque eu gosto muito dessa troca, né? Essa questão de parar para tocar, para me apresentar para uma galera, não é para mim. Às vezes eu ainda faço, mas não é o meu foco. E cada vez subindo mais degraus até chegar lá. E da trajetória foi basicamente isso. Hoje eu dou graças a Deus por isso, né? A chave de conversão ali de sair de trabalhar com comércio, que, Uhum. bom, já trabalhei em mercado, posto de gasolina, loja de peça de trator, enfim. Nesse Caramba! período, no fim da faculdade, eu ficava pensando e tentando planejar como que eu faria essa troca, né? Para poder trabalhar com música especificamente, porque eu fazia os trabalhos aqui, outros ali e tal. Aí eu acredito, assim, na época eu também não era convertido, eu vim me converter há pouco tempo, né? Hoje eu sou cristão. E naquela época, foi 2015, que era o fim da faculdade, né? Eu fui demitido do trabalho, simplesmente. Aí eu falei, olha, como Deus faz as coisas direitinho, né? Porque eu tava querendo saber como que eu ia fazer, e já levei o empurrãozinho que eu precisava, porque aí veio o dinheiro necessário para segurar as contas e correr atrás, né? Aí a primeira escola que eu entrei foi a Escola de Música, Centro de Educação Musical Fernanda Muniz. Estou trabalhando lá atualmente também. E aí foram vindo as outras, né? Conforme a gente ia evoluindo nos passos. E se eu for montar hoje o currículo com todas as escolas que eu trabalhei, aí tem uma porrada, porque no aprendizado, teve algumas que não deu muito certo, aí eu acabei sendo desligado, teve outras que eu tive que sair por conta de agenda, teve outras que eu continuo, teve outras que tiveram dificuldades, enfim, várias coisas que aconteceram. E nesse período de pandemia, por incrível que pareça, aumentou ainda mais a demanda. Foi uma coisa impressionante. O pessoal estava em casa, né? Querendo fazer alguma coisa tal, diferente assim, e naturalmente iam buscar música também dentro disso. E Né? eu fui um dos nomes cotados ali, graças a Deus. Aí hoje minha agenda, né, se baseia nas aulas nas escolas. Aí tem escola de ensino fundamental e infantil, tem, tem escola de berço, né, para bebezinhos também. E os alunos que vão bom, no caso tem berçário, de 0 até 90 anos. Tem uma senhorinha que eu dou aula, ela tem 87 anos. Ela faz aula de piano, é fantástica. É tipo você visitar a vovó e tocar piano com ela. Hum. Gostoso, né? Porque ela
Aí ela reclama, aí eu falo, ô, dona Maria, vamos focar no que é bom. Ah, parece que colocaram o Uruk em mim, eu não consigo tocar essa música. Eu falo, vamos tirar essa Uruca da unha. É uma figurinha, é gostoso demais. E as experiências, né? Aí, hoje eu toco no grupo de louvor da igreja também, e ali é uma grande escola, porque você tem que tirar uma música pro ensaio, uma não, pelo menos umas 3 ou 5 pro ensaio, no sábado, no domingo de novo, outras músicas. Às vezes alguém recebe uma oportunidade, sabe tocar tal música. Aí eu, peraí, e eu olho, começa. Aí a pessoa canta, pega o tom, bora, aí vai. Ou às vezes eu dou uma roubadinha, eu já dou o tom antecipadamente, né? Já dou aqui. Vamos tentar lá. Aí a pessoa já começa a cantar em lá mesmo, aí eu falo, opa, caiu na minha armadilha, bora. É gostoso. Essa é a minha vida atual. Essa correria toda aí. 10 anos que a gente não se vê, né? Oh, meu Deus. O tempo passa, né? Por isso que é Voa. bom a gente construir, porque no meio desse caminho aí, quando a gente olha para trás, a gente construiu alguma coisa, né? Uma história, e tudo mais, né? E aí a Exato. pergunta que eu te faço é justo sobre isso, né? Sempre que posso, eu estou perguntando para o pessoal justo sobre essa coisa da construção de uma história. Quando você, né, te desejo que aconteça isso, quando você tivesse bem uma idade avançada, que aí o que resta para a gente realmente é olhar para o passado e se sentir em paz, né, do que a gente fez. E aí eu pergunto, como você quer lembrar do seu passado e que os outros te lembrem? Uhum, muito bem. Bom, quando eu tiver velhinho, né? Eu pretendo estar bem resolvido, né? Porque como autônomo hoje em dia, a gente tem que pensar sempre lá na frente. Então eu tenho estudado muito investimentos e finanças para resolver isso. Mas a questão assim, lá na frente eu quero poder olhar para trás e simplesmente ser aquela pessoa que todo mundo olhou e falou: Nossa, esse é um homem. Parece até clichê, mas esse é um homem de Deus. Ele é um cara que realmente foi bom, fez coisas boas e eu me inspiro nele. Eu vejo a imagem de Jesus através desse cara, porque não é só o que eu trabalho, né? Assim, como eu ajo, o que eu faço, como eu trato as pessoas. Geralmente eu busco tratar todo mundo de igual quando eu vou, sei lá, comprar alguma coisa no mercado. Eu olho para atendente de caixa, a primeira coisa que eu olho é o crachá. Então eu vou chegar, falo, ô, Fernanda, obrigado, Fernanda. Deus abençoe, bom dia. Tipo, terminou. É isso, com simplicidade. O que eu penso? O amor, ele não é um sentimento. Eu vejo como uma atitude. Uma atitude. A atitude de amar é como você faz as coisas, como você se dedica, como você trata, como você planta essas sementes. A semente da empatia, a semente da amizade, a semente das coisas boas, a semente do ensino, a semente dos aprendizados. Então você vai colher aquilo. E como você cuida, é o amor que você aplica. Essa é a atitude, né? Como que você tratou alguém, mesmo que você tá brigando com alguém, se você briga com essa pessoa com amor, é porque você tá tentando ensinar ela em alguma coisa. Não é porque você briga, você não presta pra nada, não sei o que, você não faz. O que Aí você tá não. tentando disso? Você quer resolver esse problema ou você quer Orar, né? subjugar essa pessoa? Então, essa é a questão. Uma coisa que eu falo para todos os meus alunos tem dois tipos de pessoa.
Aqui reclama e aqui resolve. Quem Isso. reclama, não resolve. Quem resolve, não reclama. Aprendizado. Podia até colocar assim, ó, escrito enorme. Porque é isso. E eu quero ser a pessoa lá no futuro vista como esse cara foi o cara que resolve. Muito bom, gostei demais. Nossa, olha, que papo incrível. Sim, infelizmente, a gente vai, né, daqui a pouco a gente vai terminar, não vai ter o tempo, assim, do jeito que a gente gosta, que daí a gente vai indo para milhões de ideias, quem sabe no É, futuro aí a gente pode fazer também uma segunda parte sua. Eu sempre claro. convido, porque eu acho que é sempre legal fazer um outro momento com os amigos, porque a parte quando a gente conta da história, de alguns ideais, é muito longa, né? E aqui no Radiola de Histórias, eu gosto de focar bem também na história de quem é você e como é que foi para você chegar, né? Até onde você está, os perrengues, e também se foi uma coisa em que era seu sonho mesmo, sabe? Para Uhum. mostrar para o pessoal, todo mundo que realmente se encontra numa coisa que gosta, não trabalha, né? Como você está falando aqui. É o E trabalho. principalmente o pessoal que faz aquilo que gosta, sabe? Porque daí tem isso que você falou, o amor. Isso. Na segunda parte a gente pode falar sobre temas, entendeu? Aí eu sempre falo, quando a gente, daí mais pra frente, se você topar, a gente vê, até para novembro pode ser, para a gente pegar e fazer um tema aí, alguma coisa, sabe? Diferente, Legal. sabe? Ótimo. E E aí falar sobre esse tema, porque, por exemplo, você trabalha em escola particular ou qualquer outra coisa que você tenha vontade de falar, sabe? Não eu. Aí o seu universo. E aí a gente conversa sobre isso, porque sempre uma troca a mais, né? Então, fica aí o convite, né? Fica a minha gratidão por você ter participado aqui e Eu a que gratidão por quem assistiu, quem vai assistir e quem vai compartilhar e quem vai se inscrever no canal e também conhecer mais o seu trabalho. E aí agora eu deixo as palavras finais para você. Fale o que você quiser, dê também seus endereços, né? Onde o povo pode te encontrar. Bom, primeiro eu agradeço esse projeto da Radiola, é fantástico. Eu estou vendo grandes profissionais e amigos também, né, participando e eu acho muito legal, válido e necessário, principalmente para quem não acredita na sua própria capacidade. Porque é exatamente isso. Se você faz o que você gosta, você é motivado a fazer mais. Então você vai achar sempre um espaço para fazer mais e melhor. Ou seja, se você faz bem, faça, por favor, porque você vai conseguir viver disso. É só você começar, né? Ah, não sei como fazer. Não tenho tempo. Sempre tem tempo. Sempre tem tempo. Só não tem tempo depois que a gente morre. Aí não tem tempo mesmo. São outras histórias. Mas enfim, se você faz uma coisa boa, faça. Eu diria ainda, além, não faça de graça, mas faça. Não só por questões financeiras, mas também pelo seu valor. Porque você Exatamente, né? tem valor, isso. Em cima disso, e sempre tem uma coisa que você tem a transmitir a outra pessoa. Se você não sabe ainda, olha direitinho. Olha direitinho, porque pode ser aquela coisa que você acha que não vale nada. Agora, como me encontrar, né? Eu tô por aí. Everton.montenegro, você encontra no Instagram, no Facebook, Everton Montenegro também. No YouTube tá como também Everton Montenegro. E se você colocar no Google Everton Montenegro, professor de música, eu vou aparecer lá, sem dúvida. Olha aí. Twitter eu não sou tão ativo, mas estou lá também. No LinkedIn, aí você consegue encontrar toda a minha trajetória profissional. E
Bom, no Instagram eu tô colocando sempre um pedacinho de aula, uma coisa assim, mas também vou colocar algumas questões de dicas, coisas assim, para poder chamar mais o pessoal. E o meu projeto que está em andamento, sempre no tom educação musical. Sempre no tom, porque você lembra de Ever, sempre, né? Everton, tem aquela coisa, e o tom, sempre no tom, não fujamos do tom. Esse é um Muito bem, nome que ajuda, né? é, não? Para o músico, né? Olha, eu agradeço demais. Foi um prazer poder falar com você. Foi assim, um momento em que a gente nunca espera, né? De repente o convite veio, a gente já falou, a gente já está aqui, né, fazendo gravado. Infelizmente, né, gente, às vezes a gente tem que fazer gravado porque todo mundo tem compromisso, o horário também não é um horário muito fácil para todo mundo, eu entendo, né? E o legal é quando tá ao vivo, que daí aí vem alguém e conversa e bate papo e tudo mais. Só que a gente aceita os comentários depois o vídeo postado. A gente aceita e a gente agradece quando o pessoal interage nos vídeos, né, para poder ajudar o canal continuar sendo cada vez mais conhecido o trabalho dos amigos, não só o meu, porque aqui é um espaço em que eu falo para todo mundo, gente. Aqui, o podcast Radiola, ele aqui é o lugar certo para a gente ser a gente mesmo, para falar do jeito que a gente quiser, para contar as nossas histórias e principalmente para a gente reencontrar os amigos, né? Que é o prazer de encontrar o pessoal. Porque quando a gente se conheceu mesmo, a gente não tinha tempo para ficar lá conversando, todo mundo estava correndo. Vai ficar uma Entre uma maratona. aula e outra. A gente falava um pouquinho e depois um vai para lá, outro vai para cá. Era um tentando um espacinho para aprender alguma coisa. Ah, eu posso ir numa sala ali, eu posso estudar um pouco. Então, todo mundo estava querendo estudar, era uma sede de estudar muito grande na universidade. Todo mundo tinha isso. E também desespero, né? Era, bom, eu desespero. Principalmente. Então, Principalmente. é um prazer poder, sabe, sentar aqui, conversar. Seria melhor ainda se fosse ao vivo. Eu, você, assim, como todos os outros convidados, e aí a gente Todo mundo comeria, tirando dúvidas. papo, né? Porque conversar e comer é tão bom, gente, vocês nem Maravilhoso. ter um papo lá e falar, ah, beber alguma coisinha, sei lá, um refresco, ou qualquer outra coisa. Fazer esse Sim, encontro, sabe, gostoso. Ou tomar um café da tarde. Olha, gente, eu adoro o café que da tarde delícia. brasileiro. Eu reproduzo aqui na Itália, porque aqui Eu eles não não têm. acordo sem café. É, aí, tipo, chegar lá, sabe, aquele cafezinho gostoso, aquele pãozinho de queijo, Nem bolinho, tudo mais, é ótimo demais, porque a companhia faz muita diferença. Então, eu agradeço pela companhia, agradeço imagino. pela história, te desejo muito sucesso, muita luz e muita proteção nesse seu caminho de música, que você possa ter muita evolução, que você consiga realizar o seu desejo de quando você olhar lá para trás, ver que você foi realmente essa inspiração, este plantador, né? Até me veio a imagem, sabe aquele desenho de um bonequinho que ele começa a plantar, né? Sei lá, o cultivo, e depois nasce todos os musicais? Eu gostei. Sim, Desejo. muita, muitas referências ali de imagem, né? É. Então é isso, olha, gratidão e que a gente se veja em breve e a gente possa conversar Agora mais sobre começou. isso. Deu aquele cortezinho de praxe, né? Quando começa a ficar longa. Quando... Ah, não entendi, desculpa. Corte de praxe? Como assim? Tá me ouvindo? Ô, Paula, tá dando uns cortezinhos agora, tá atrasando um pouco a conexão. Ah, entendi, Tá. entendi. Bom, então é isso. Te dou um tchau com o coração na mão. Deixa eu ver, tá bloqueando bem não no final. Ó, a vontade de não terminar. Oi. Conexão. Acho que agora voltou. Pô, É, agora foi. na hora de se despedir, a vontade de continuar, né? Verdade. Então, é isso. Everton, gratidão. Tenha um bom dia aí para você, ó. Um beijo bem grande e até a próxima, gente. Até o próximo Radiola de História.
Tchau, gente. Deus abençoe. Até a próxima.